Olá, de volta com o Corregedor-Geral de Justiça, de volta com o artigo 32 do Regimento Interno, tá? Vamos retomar a partir do inciso 12, tá? E uma questão natural. Quem melhor conhece os juízes de primeira instância, se não o corregedor, tá? Então vejam só o inciso 12, tá? A atribuição prevista no artigo 32 para o Corregedor-Geral de Justiça. São atribuições do Corregedor-Geral de Justiça. Inciso 12. Prestar informação fundamentada ao órgão especial sobre juiz de direito candidato à promoção. Quem vota as promoções, seja promoção por antiguidade, seja promoção por merecimento? O órgão especial. Quem faz a fiscalização da justiça de primeira instância? Não é o corregedor? Então, melhor do que ninguém, o corregedor, em tese, conhece os juízes de primeira instância. Está voltado para a justiça de primeira instância, como nós tínhamos visto anteriormente, tá? Então, naturalmente, tinha que ser uma atribuição do Corregedor-Geral de Justiça. Não se esqueçam disso, tá? É uma atribuição do Corregedor-Geral de Justiça prestar informação fundamentada ao órgão especial sobre o juiz de direito candidato à promoção, tá? Vale a pena marcar. Lembrar que quem faz a promoção, quem vota a promoção, né? Enquanto o órgão em si é o órgão especial, mas quem informa, quem presta as informações necessárias a respeito dos juízes que estão concorrendo à promoção é o Corregedor-Geral de Justiça, tá? Inciso 13. Informar ao órgão especial sobre a conveniência ou não de se atender a pedido de permuta ou remoção de juiz de direito, pelo mesmo motivo que eu expliquei anteriormente, tá? Quem melhor conhece os juízes, a justiça de primeira instância, é o corregedor. Quem faz permuta, quem autoriza permuta ou então remoção, é o órgão especial. Então, naturalmente, pela mesma questão que nós vimos aí no inciso anterior, nós temos essa atribuição para o Corregedor-Geral de Justiça, tá? Inciso 14. Expedir ato normativo de cumprimento obrigatório para disciplinar matéria de sua competência, que estabeleça diretrizes visando a perfeita organização e o bom ordenamento da execução dos serviços administrativos. Bem assim, exigir e fiscalizar seu cumprimento pelos juízes de direito do foro, tá? Demais juízes de direito, servidores da Secretaria da Justiça e servidores da Secretaria da Corregedoria e da Justiça de Primeira Instância, notários e registradores. Gente, eu estou falando das funções normativas, as funções administrativas do corregedor disposta nos provimentos da corregedoria, né? Sobretudo nos provimentos da corregedoria. Todo corregedor emana provimento, tá? Diferente de resolução. Resolução eu já expliquei para vocês, resolução é um ato normativo ou do Tribunal Pleno, tanto é que o regimento interno é uma resolução, ou do órgão especial. Agora, falei do corregedor, o ato normativo que mais caracteriza, que mais transmite, tá, as atribuições, as regulamentações do Corregedor-Geral de Justiça são os provimentos da corregedoria. Tanto é que em muitos concursos do TJ, nós temos a cobrança, por exemplo, do provimento 161 da Corregedoria-Geral de Justiça, que tem justamente essa função aqui, ó, vai normatizar, vai tentar padronizar, tá, os atos referentes à distribuição, custos, emolumentos, a central de mandados dos oficiais de justiça e assim por diante, tá? Então eu tenho, né, essa normatização por parte de qualquer corregedoria, com o respectivo corregedor emanando, melhor dizendo, seus respectivos provimentos, tá? Então aqui nós temos, né, como exemplo os provimentos da corregedoria. Inciso 15. Solicitar ao órgão especial a expedição de ato normativo em matéria administrativa de economia interna do Poder Judiciário, podendo apresentar anteprojeto de resolução. Ou seja, o que o corregedor quer fazer não dá para ser feito apenas por provimento. Ele depende da aprovação de uma resolução. Resolução vai ser de quem? Ou do órgão especial ou do Tribunal Pleno. E no tocante às atribuições, né, que nós temos previstas para a Corregedoria-Geral de Justiça, nós sempre teremos uma resolução do órgão especial do TJ. Por isso a menção ao órgão especial aqui, tá? Então, assim, ó, ele quer fazer uma reforma, uma questão, por exemplo, referente, né, à Justiça de Primeira Instância, para melhorar, agilizar ainda mais a execução dos serviços, a tramitação dos processos, por exemplo, em primeira instância. Só que ele não consegue fazer isso através de provimento. Então ele primeiro precisa de uma resolução
resolução para depois, se for o caso, regulamentar através de um provimento, tá? Então, o que o corregedor vai pedir para o órgão especial? Vai encaminhar ao órgão especial? Ora, se for o caso, um anteprojeto de resolução. Por isso, a atribuição do inciso 15, solicitar ao órgão especial a expedição de ato normativo em matéria administrativa de economia interna do Poder Judiciário, podendo apresentar anteprojeto de resolução. Inciso 16. Propor ao órgão especial providência legislativa para o mais rápido andamento e perfeita execução dos trabalhos judiciários e dos serviços notariais e de registro. Qual que é a diferença para a atribuição anterior? Aqui, não adianta ter só uma resolução. Eu preciso, por exemplo, ter uma modificação na lei de organização e divisão judiciárias. Eu preciso de ter uma modificação na lei legislativa. Ora, então o órgão especial vai elaborar um anteprojeto de lei a ser encaminhado futuramente para a Assembleia Legislativa, tá? Então, eu tenho uma questão normativa aqui, tanto no 14, quanto no 15, quanto no 16. No 14, ele mesmo resolve expedindo um provimento da Corregedoria. No 15, ele precisa de uma resolução, elabora anteprojeto de resolução para o órgão especial. No 16, ele propõe ao órgão especial uma providência legislativa. O que é isso? A elaboração de um projeto de lei para ser encaminhado para a Assembleia Legislativa de modo a melhorar, a condição da primeira instância, da justiça de primeira instância. Muitas vezes esse tipo de alteração é na própria lei de organização e divisão judiciárias, tá? Então por isso aí o 14, o 15 e o 16 estão, entrelaçados, vamos dizer assim, eles dizem respeito aos atos normativos, tá? Que podem aí ter a influência, a participação direta ou mesmo a influência do Corregedor-Geral de Justiça, tá? Inciso 17, fiscalizar. Uma das funções de qualquer corregedor, e para dizer a verdade, uma das mais importantes, se não a mais importante. Fiscalizar, então, inciso 17, podem marcar, tá? Apesar de ser óbvio. Inciso 17. Fiscalizar a Secretaria da Corregedoria Geral de Justiça, os órgãos de jurisdição de primeiro grau, os órgãos auxiliares da Justiça de primeira instância e os serviços notariais e de registro do Estado, para a verificação da fiel execução de suas atividades e cumprimento dos deveres e das obrigações legais e regulamentares. É o F do FODA, a função de fiscalização na Secretaria da Corregedoria, junto à Justiça de primeira instância como um todo, e não apenas nos serviços judiciais, junto à Justiça de primeira instância, mas aquilo que está atrelado a ela, o serviço notarial e de registro, os cartórios das respectivas comarcas, os cartórios extrajudiciais, tá? Inciso 18. Realizar correição extraordinária. Já estudamos isso lá na Lei de Organização e Divisão Judiciárias. E o mais importante aqui, tá? É lembrar que ele pode delegar a correição extraordinária para um juiz auxiliar da Corregedoria. Marquem o inciso 18. Vejam só o inciso 18. Realizar correição extraordinária de forma geral ou parcial no âmbito dos serviços do foro judicial, das unidades jurisdicionais do sistema dos juizados especiais, dos serviços notariais e de registro, dos serviços da Justiça de Paz, então o juiz de paz também é fiscalizado, nós já vimos, da Polícia Judiciária, a Polícia Civil, e dos presídios da comarca do Estado, para verificar-lhes a regularidade e para conhecer de denúncia, reclamação ou sugestão apresentada, podendo delegar a juiz auxiliar da Corregedoria a sua realização. Já estudamos as correições lá no artigo 30 e 31 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, e como eu chamei a atenção lá, o mais importante em termos de um concurso público, uma pegadinha que a gente pode ter, se é que isso é uma pegadinha, tá? É essa possibilidade de delegação. Quem faz correição extraordinária, em regra, é o corregedor. Mas ele pode delegar para um juiz auxiliar da Corregedoria? Sim. E quando eu falo da correição, a correição não é só perante o juízo, perante o Poder Judiciário de primeira instância, tá? É também nos cartórios da respectiva comarca, no Serviço Notarial de Registro, junto à Justiça de Paz, aos juízes de paz que estão nos cartórios, nos respectivos cartórios, celebrando, os casamentos, conforme a gente viu lá no artigo 98, inciso 2º da Constituição da República, junto aos presídios, tanto é que tem, um juiz corregedor de presídios no âmbito das comarcas que possuem penitenciária. Mas aí quando eu falo da correição extraordinária, não é o juiz corregedor de presídios que está fazendo, é o corregedor ou então um juiz auxiliar da Corregedoria, tá? Não se esqueçam aí da função correcional, que é uma decorrência da função fiscalizadora, tá? Então, se vocês marcaram o 17,
Marquem também o inciso 18. 19. Verificar e identificar irregularidades nos mapas de movimento forense das comarcas e de operosidade dos juízes do direito, adotando as necessárias providências saneadoras. Eu tenho que lembrar o seguinte, existe uma estatística, tá, no âmbito do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça já há muito tempo ele faz um levantamento estatístico da produtividade das comarcas, da produtividade dos juízes, tá? Eu tenho um juiz X da comarca X, tá? Que ele sentencia tantos processos por mês. Aí eu tenho todo um histórico onde esse juiz vem mantendo uma média de sentenças. Aí de repente, em um determinado mês, essa média cai abruptamente ou sobe abruptamente. Espera aí, eu tenho, uma diferença muito grande ali na média, no padrão que era observado com relação àquela comarca. Será que está acontecendo alguma coisa? Quem que vai verificar isso? Por que o juiz, tá, teve uma produtividade tão reduzida esse mês? Por que ele saiu da sua média? Por que ele está tão distante da média dos juízes de uma maneira geral? Então existe um mapa de produtividade, de produtividade para cada comarca, tá? E a corregedoria ela fica de olho nisso para ver se alguém está fora do padrão, apresentando alguma peculiaridade ali, onde talvez seja necessária uma atuação da corregedoria, no sentido de verificar e identificar irregularidades na respectiva comarca. Ela primeiro vai tentar diagnosticar isso através dos mapas que são remetidos, tá, pelas respectivas comarcas para a Corregedoria Geral de Justiça. Inciso 20. Levar ao conhecimento do Procurador-Geral de Justiça, do Defensor Público Geral, do titular da Secretaria de Estado competente, do Comandante-Geral da Polícia Militar ou do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, falta ou infração de que venha a conhecer e seja atribuída respectivamente a membro do Ministério Público, a membro da Defensoria Pública, a policial civil, a policial militar, a advogado ou estagiário. O importante aqui é vocês perceberem o seguinte, eu estou falando disso na justiça de primeira instância. Então, se um defensor público comete uma falta, tá, perante um juiz de primeira instância, quem pode dedurar, tá, esse defensor público, o comportamento inadequado desse defensor público para o defensor público geral, o Corregedor-Geral de Justiça. Muitas vezes acontece pela própria provocação do juiz de direito que presenciou o fato ali. O importante aqui, gente, com relação a todas as autoridades citadas aqui, tá? Todas as situações citadas aqui, é perceber que quando isso acontece no TJ, na segunda instância, tá? Nas dependências do Tribunal de Justiça, essa atribuição é do presidente do TJMG. Quando isso acontece na primeira instância, é do juiz diretor, o juiz de direito, melhor dizendo, competente, mas em última instância, em última análise, enquanto cargo de direção, do Corregedor-Geral de Justiça. Então aqui a gente pode ter uma questão comparando a atribuição do presidente, tá, que é no âmbito do TJ, da Secretaria do Tribunal de Justiça, nas dependências do TJ segunda instância, tá, com a atribuição do corregedor no âmbito da justiça de primeira instância. Então marquem também o inciso 20. Se eu tenho um comportamento inadequado de um advogado junto à justiça de primeira instância, quem pode dedurar para a OAB? O corregedor. Do estagiário de um escritório de advocacia, quem pode dedurar para a OAB? O Corregedor-Geral de Justiça. De um policial civil, quem pode denunciar, dedurar ele para o chefe de polícia, para o chefe da Polícia Civil, tá? O corregedor. De um policial militar que trabalha naquele respectivo fórum, naquela respectiva comarca. Quem pode, dedurá-lo, entre aspas, quando eu falo dedurar, não é sempre entre aspas aí, é só para vocês entenderem em termos práticos, tá? Quem pode dedurar para o comandante-geral da Polícia Militar? O corregedor, tá? Então é uma questão óbvia. Lembrar que na Secretaria do Tribunal, segunda instância, quem faz isso é o presidente. Falei da justiça de primeira instância, tá? Eu tenho uma atribuição do corregedor, tá? Lembre-se aí, dessa situação, desse comparativo. Eu já tinha comentado isso anteriormente com vocês lá na atribuição do presidente do TJ, ok? Com isso, vamos finalizar por aqui essa segunda parte das atribuições do Corregedor-Geral de Justiça e no nosso próximo vídeo eu retomo para finalizar o artigo 32 como um todo. Aí nós vamos analisar do inciso 21 até o inciso 31 do artigo 32 do Regimento Interno, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro para finalizarmos as atribuições do Corregedor-Geral de Justiça.